Sejam todos novamente muito bem-vindos em mais um programa Educar para Transformar, aqui da nossa Web TV Cidade de Santo André. Como todos sabem, toda semana temos um assunto diferente relacionado ao mundo da educação para que possamos discutir e refletir sobre. Hoje eu trago a vocês um assunto muito importante e que já tirou o sono de muita gente. Eu, como todos sabem, sou neuropsicopedagoga e também sou professora. Já tive muitas situações em que eu precisei buscar as pesquisas para conseguir entender melhor como funciona e principalmente como funciona a mente do meu aluno que tem esse transtorno. Antes de falar o nome, é importante dizer que esse transtorno de aprendizagem, ele acomete de 0,5% a 17% da população mundial. É muita gente, né? Qual é o nome dele? Dislexia. Você já parou para pensar, já ouviu o nome desse transtorno de aprendizagem? Sabe como ele funciona ou como se caracteriza a pessoa que tem a dislexia? Eu trouxe para vocês algumas fichas aqui informativas para poder trocar esse conhecimento. E, logicamente, levar uma reflexão para você que está em casa e que muitas vezes pode ter essa questão dentro do núcleo familiar. Muito bem, primeiro vamos à origem da palavra. Dislexia. Dis se refere a distúrbio. Lexia, nós temos a origem do latim, que significa leitura, e a origem do grego, que significa linguagem. Esse nome, dislexia, então, se refere ao transtorno de aprendizagem que é caracterizado pelas dificuldades que o indivíduo tem para realizar a leitura e a escrita. É importante dizer que não é uma doença, e sim um transtorno de origem neurobiológica. Esse transtorno ele tem como característica uma alteração na parte do cérebro responsável pelo processamento da linguagem. O mais interessante é que estudos indicam que a incidência desse distúrbio é maior entre os homens do que em mulheres. Sim, cerca de uma mulher para cada 4 homens. As causas do distúrbio da dislexia são várias, tá? Muitos estudos ainda recentes têm trazido algumas descobertas novas pra gente. Mas a primeira coisa que a gente já conhece desse distúrbio é que ele é de origem cromossômica e hereditária, por isso que muitas vezes as pessoas que se descobrem disléxicas ou que o diagnóstico é fechado, começam a perceber que em casa tem alguém ou já teve alguém que tinha alguma característica, né, da dislexia, uma dificuldade, por exemplo, para iniciar o processo da alfabetização. Outra coisa interessante é que a dislexia, ela também pode ser provocada por alterações cerebrais que ocorrem na criança na primeira infância, até por volta dos 2 anos. Por exemplo, quando a criança passa por uma desnutrição severa. Então isso pode acometer algumas alterações cerebrais. Outras causas que podem, né, justificar a questão da dislexia, e essa inclusive é bem fresquinha, de estudos recentes, que uma das causas está sendo justificada como a produção excessiva de testosterona durante a gravidez. E por fim, algumas intercorrências graves no cérebro da criança durante o parto. Então essas 4 que eu citei para vocês são as causas aí que são mais discutidas, mas estudos ainda buscam justificar melhor a existência da dislexia. Muito bem, uma outra questão que é importante, muitas vezes as pessoas se questionam, né? Será que eu tenho dislexia porque eu tenho uma certa dificuldade com a leitura? Será que meu filho tem? É importante deixar claro que não é porque alguém tem uma dificuldade com a leitura que já se acredita que a pessoa possa vir a ter a dislexia. Isso é algo que precisa de muito estudo e muita análise para realmente a gente chegar num diagnóstico. Eu trouxe aqui para vocês algumas características, né? Então, a dificuldade primária naquele que tem a dislexia está em associar o símbolo gráfico com o fonema, com o som. Então, é muito importante, quando a criança está no processo de alfabetização, ela começa a reconhecer os símbolos, a aprender as letras e a entender que cada letrinha tem um som característico. E mais importante, entender que as letras, ao serem combinadas, elas vão gerar um outro som, que é o caso da sílaba. E há uma dificuldade muito grande por parte da pessoa que tem a dislexia em realizar isso, justamente por conta das alterações cerebrais que essa pessoa tem. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. É visto que o processamento fonológico, a associação letra, sílaba e som, ocorre de forma diferente na pessoa que tem a dislexia. E nessa forma diferente de acontecer, vai resultar numa dificuldade para que a pessoa possa ler e escrever.
E aí, nessa dificuldade, vai ocorrer uma interferência na memória fonética dessa pessoa, na compreensão de que aquele símbolo tem um som. Então, muitas vezes, aquele que tem a dislexia vai enxergar as letrinhas de uma forma confusa, como se, alguns até relatam isso, que é como se as letras estivessem sambando e o som dela não tem nada a ver com o símbolo dela, não consegue fazer essa relação. Então é algo que precisa de muita atenção e principalmente compreensão por parte daqueles que lidam com o indivíduo, como por exemplo a equipe pedagógica. Uma coisa importante, então como que a gente consegue notar que uma pessoa, por exemplo, pode ter aí as características da dislexia? Bom, primeira coisa, acho que para alguns talvez até seja um mito. Dislexia não tem absolutamente nada a ver com inteligência. Então, uma pessoa disléxica, ela não é nem mais e nem menos inteligente do que qualquer outro. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? É importante deixar claro que os sintomas, as características, né, daquele que tem a dislexia variam, porque não tem um tipo só de dislexia, vale a pena dizer. E também os graus da dislexia são variados. Nós temos grau leve, moderado e severo, certo? E o que acarreta numa grande dificuldade, quando a criança está no momento da alfabetização, é muito interessante ver o universo da educação infantil, porque nesse momento as professoras, elas trazem para as crianças músicas, parlendas, brincadeiras que vão tornando mais fácil para a criança o processo da decodificação. Mas para aquele que tem a dislexia, esse processo é muito confuso, porque ele realmente não consegue lidar com letra e som. Para ele, essas coisas não se encaixam, né? Então, reconhecer rimas, por exemplo, que é algo muito rico no trabalho da educação infantil, trabalhar com rimas e com músicas, para eles que têm a dislexia, para essas crianças, é algo muito difícil e algo que para eles não faz o menor sentido. Então, quando você desconfia, você profissional da educação, você mãe, pai, ou mesmo qualquer familiar que está relacionado, né, nesse mundo direto da criança, do adolescente, e percebe que tem essa dificuldade, a primeira coisa que deve ser feita é uma intervenção precoce. Então, é levar essa criança à escola, sempre em comunicação direta com a família, apontar essas questões, essas dificuldades que nessa criança são dificuldades que acabam aparecendo mais, são mais evidentes, e aí sim, numa clínica, utilizar-se da avaliação multidisciplinar. Ou seja, uma equipe multidisciplinar vai fazer uma avaliação diagnóstica. Essa equipe, em geral, ela é composta por psicólogo, psicopedagogo, neurologista, fonoaudiólogo. E essa equipe, cada profissional na sua área vai fazer a sua avaliação para que depois cheguem aí numa conclusão diagnóstica, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas informações muito importantes e nem todas a gente consegue trazer aqui de pronto. Muitas eu trouxe aqui nas minhas pesquisas que eu deixei nas minhas plaquinhas para logicamente trocar com vocês essas informações, né? Agora, muitos se perguntam, ok, eu descobri, né, que tem a dislexia, eu levei, uma equipe multidisciplinar fez aí esse diagnóstico, nós tivemos essa conclusão diagnóstica, e agora, né? Bom, agora o que eu digo a você, principalmente a você que é educador, assim como eu sou, a melhor forma de você atingir o seu aluno com dislexia é também a melhor forma de você atingir a todos os seus alunos. Porque quando uma criança ela apresenta um transtorno de aprendizagem, ela muitas vezes vai precisar de uma variação na forma como você apresenta um conteúdo pedagógico, né? E muitas vezes a criança, e eu vejo assim algumas escolas não tendo um tempo muito grande para trabalhar alguns conteúdos, então mal trabalha um, já vai para outro assunto, e aí os alunos acabam não dominando aquelas áreas. Então o que é importante? Trabalhar um conteúdo de maneiras diferentes. Na sala de aula, com livros, com registro, fora da sala de aula, com, por exemplo, uma investigação pela escola, fazer uma roda de leitura fora, tratar dos espaços diferentes, fazer desses espaços momentos para que a criança experimente mais, experiencie a questão do conteúdo. Muitas vezes há formas de pensar na educação muito quadradinha. A gente costuma falar, o que foi antigamente já não é mais, né? Tudo muda. Então, a forma que a criança tinha
para aprender na década de 40, não é a mesma da década de 60, não é a mesma na década de 90, não é a mesma de hoje em dia. Então a gente precisa ter esse olhar plural, porque não só a criança que tem um transtorno de aprendizagem, como todo o grupo, tende a ganhar quando o professor inova e traz de formas variadas o mesmo conteúdo, né? Uma outra coisa que também é muito discutida, e às vezes a gente conversa até com os pais, né, sobre a avaliação. Primeiramente, a avaliação, ela tem que ser um processo contínuo, né? O professor, ele não vai movimentar o olhar dele para avaliar o aluno num dia, numa prova escrita. Esse processo da avaliação tem que ser contínuo. A cada passo, a cada conteúdo trabalhado, o professor, ele precisa compreender como vai o grupo e como vai cada indivíduo desse grupo, né? Então a avaliação não ser só escrita, mas ser também oral, ser também em grupo, ser avaliações em que o professor muitas vezes coloca as questões para que os alunos resolvam os desafios ali imerso a um ambiente diferente. Muitas vezes a avaliação pode ser fora da sala de aula, né? Pode ser uma troca de conversa. E aí você vai ter várias formas de avaliar aquele seu aluno, não só aquele que tem a dislexia, como todo o grupo, né? E eu ouço muitas vezes algumas pessoas falando assim: ah, mas Ju, na minha época não tinha essas coisas. Na minha época era diferente. Por que hoje tem? E aí eu costumo dizer, na sua época não tinha, como também não tinha internet, como também não tinha o estímulo que a gente tem hoje, o estímulo da tecnologia. Então, a gente não pode fazer esse comparativo porque as épocas são diferentes. Se as épocas fossem as mesmas, aí o comparativo valeria, não é mesmo? E uma outra coisa que às vezes as pessoas falam: ah, mas quando eu não entendia naquela época, aí eu tinha que dar o meu jeito, senão em casa a exigência era... E aí eu digo, que pena que naquela época não tinha uma avaliação diagnóstica como hoje a gente pode ter. Que pena, porque quantas pessoas ainda são frustradas pela forma como tem a dificuldade, por exemplo, com um processo da leitura, porque por vezes, até hoje, não sabem que são disléxicas. Então, se talvez tivéssemos isso antigamente, hoje nós teríamos uma situação muito melhor e principalmente a autoestima dessas pessoas hoje seria outra. Então, a gente precisa aproveitar do movimento que a gente tem atual de profissionais responsáveis, especialistas, professores também interessados em ajudar todas as crianças, os educandos no geral, aproveitar esse momento para investir numa avaliação adequada, numa intervenção precoce, para que essa criança, por exemplo, não desenvolva, por exemplo, uma ansiedade, uma baixa autoestima, porque ela começa a se perceber diferente dos outros. E se você não estende a mão, a criança vai se sentindo cada vez mais sozinha, cada vez mais distante do que os outros dizem que deveria ser o correto. E quem disse que o correto é todo mundo ser igual? Eu trouxe inclusive essa pauta aqui, dizer que todos somos diferentes e somos ricos por essa diferença. Aprender um com o outro, aprender com essa pluralidade, né? No mundo, a gente tem pessoas disléxicas que são muito famosas, que já existiram e deixaram seu legado e que ainda existem. Então, o fato de você ter um transtorno de aprendizagem ou não te torna mais especial ou prejudicado se a gente observar ao redor. A gente tem que saber lidar com as nossas habilidades e principalmente potencialidades, algo que eu já falo aqui no nosso programa há algum tempo. Eu trouxe aqui alguns nomes de pessoas com dislexia que são famosas. Por exemplo, o físico e cientista Albert Einstein, o famoso pintor Vincent van Gogh, a autora de livros Agatha Christie, o ator e produtor de cinema Tom Cruise e Will Smith também, o Steve Jobs, fundador da empresa Apple, e muitos outros. Então, o fato de você se perceber e se conhecer como um disléxico não vai fazer de você alguém pior ou melhor. Na verdade, a gente tem que aproveitar as oportunidades da vida e não deixar isso passar. Mas nós, enquanto crianças, nós precisamos da força da equipe pedagógica, da força da família, para que a gente não se abale em nos perceber diferente. Eu estou falando mas eu, no caso, não sou disléxica, tá? Eu me coloquei de uma forma, né? Mas é porque quando a gente é professora, a gente sempre olha de igual para igual. E nós somos todos diferentes e ricos por essa diferença. E aí, uma coisa que me deixou muito... Bom, me deixa, e acho que a todos, né, deixa muito tristes, é quando a gente vê depoimento de pessoas que têm algum transtorno de aprendizagem e que se viram diferentes por conta disso. Ou seja, não houve um trabalho por conta, né? E eu trouxe aqui para vocês o depoimento de um
famosíssimo, né? Um super conhecido, como eu poderia dizer, uma personalidade super conhecida, que é Winston Churchill. É o primeiro-ministro britânico, que foi um dos líderes para conseguir finalizar com a Segunda Guerra Mundial. Eu recomendo vocês conhecerem o Winston Churchill. E eu trouxe aqui uma fala dele. E ele disse o seguinte: fui totalmente desestimulado em tudo em meus dias de escola. Porque ele tinha dislexia. Tô falando, não sei se eu apresentei direitinho, ele tinha dislexia, então. Fui totalmente desestimulado em tudo em meus dias de escola. E nada é mais desencorajador do que ser marginalizado em sala de aula, o que leva a nos sentirmos inferiores em nossa origem humana. Então, se ele ficasse parado em torno dessa realidade que ele sentia, de se sentir marginalizado e não se sentir capaz no mundo pedagógico, se aquilo fosse de fato representativo na vida toda dele, ele não tinha feito nem metade do caminho que ele traçou na vida, né? Outra pessoa que também eu trouxe um depoimento de Tom Cruise, mas o Tom Cruise eu trouxe o depoimento porque ele fala de algo que quem tem dislexia e tá me assistindo agora sabe disso. Nós temos que, como qualquer situação na vida, a gente não pode se abater pelas dificuldades. A gente tem que encontrar as nossas estratégias. E o Tom Cruise disse: eu tinha que treinar a mim mesmo para concentrar a minha atenção. Assim, me tornei muito visual e aprendi como criar imagens mentais para poder compreender o que lia, né? E junto a isso, nós temos leis que contribuem, que garantem, né, as pessoas que são diagnosticadas com transtornos de aprendizagem a ter aí uma melhor qualidade de ensino voltado para elas, né? Então, em 30 de novembro de 2021, passou a valer a lei de número 14.254 no Brasil, que garante a alunos da educação básica com dislexia ou qualquer transtorno de aprendizagem em escola pública ou privada, ok? Um programa de diagnóstico e tratamento precoce. Essa lei estabelece, então, que as escolas garantam um acompanhamento específico aos estudantes com algum transtorno de aprendizagem, que apresentam instabilidade na atenção ou alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos a lei também do nosso lado. Portanto, vamos nos movimentar. As crianças, os adolescentes e qualquer um que tenha o diagnóstico de um transtorno de aprendizagem tem que valer aí da lei que já existe para poder seguir com o seu direito da educação. Para a gente entender melhor também, alguns livros estão aí e alimentam a nossa literatura para compreender e entender um pouquinho mais desse universo da dislexia. Então eu trouxe um livro, eu trouxe só em ideia, eu gostaria muito de ter um livro físico, mas eu prometo que assim que eu comprar eu vou trazer para vocês. E vou trazer o meu depoimento da leitura. Mas o livro se chama O Dom da Dislexia. É um livro do autor Ronald Davis, da editora Rocco. E eu vou contar um pouquinho, vou falar uma síntese desse livro. Esse livro, ele aborda a dislexia de uma forma inovadora. Parece que é um livro qualquer, né, que reflete, mas na verdade não. Porque o autor, ele tem dislexia. E por conta de muito tempo que ele passou da vida dele se sentindo marginalizado, se sentindo muitas vezes até castigado pela família, porque ele não conseguia cumprir com os mesmos objetivos pedagógicos que as outras crianças da sala dele, ele se sentia muito mal. E é interessante porque o livro aponta muitas coisas da vida dele, sabe? Que foi fazendo com que ele se sentisse cada vez mais triste e menos capaz. E somente aos 39 anos de vida é que as coisas mudaram para ele. Mas veja, nunca é tarde. E ele não só inovou porque ele passou a se sentir capaz de, por exemplo, construir um conhecimento e mudar a sociedade ao redor, como ele também inovou com um método de aprendizagem para pessoas disléxicas. Então, ele concebe, no livro, ele fala da dislexia como um dom. Olha que interessante. E não como um problema. Isto é, a função mental que causa dislexia é um talento natural do indivíduo. É assim que ele coloca. Então ele diz que o autor, ele se refere a todos os disléxicos com alguns talentos básicos. Então ele diz que os disléxicos são mais curiosos do que os outros. Eles pensam de uma maneira mais tridimensional, porque eles pensam com imagens. Eles são muito intuitivos e eles acabam elaborando estratégias que os outros
como já tem uma facilidade para leitura, não precisam elaborar. Então o disléxico acaba se sobressaindo nesses aspectos, né? Assim, segundo o autor, se essas características forem aproveitadas pelo processo educacional, os sujeitos disléxicos apresentarão uma inteligência diferente dos outros e uma extraordinária criatividade. Após uma parte inicial bastante teórica no livro, o autor nos dá a conhecer um método que ele criou e é muito utilizado em vários países da Europa, um método que contribui no ensino para sujeitos que são diagnosticados com a dislexia. Também trago a indicação de um filme maravilhoso, eu já assisti mais de 5 vezes e toda vez eu choro. Ele se chama Como Estrelas no Céu, Toda Criança é Especial. É um filme lindo, ele conta a história de uma criança que percebe que vai reprovar de ano na escola porque ele não consegue entender como funciona o processo da leitura. Ele mostra que na mente dele, as letrinhas, elas dançam, então ele não consegue juntar as sílabas e não consegue ler. É um livro fantástico. É um filme fantástico. E nesse filme, tudo muda quando essa criança, esse garotinho, ele encontra com um professor diferente que enxerga o mundo através das potencialidades do indivíduo e não das dificuldades. Por fim, nós sabemos que existem várias associações e institutos que estão ajudando com estudos e mesmo até com os direitos dos sujeitos com dislexia. Então nós temos a ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia. Nós temos o Instituto ABCD, que é uma organização social com o propósito de promover e disseminar projetos que tenham impacto positivo na vida de brasileiros com dislexia. E nós também temos a Dislex Club. A Dislex Club é um blog, mas também tem um canal no YouTube muito interessante. Inclusive, o apresentador, ele tem dislexia. E ele traz muitas coisas, desde estratégias para pessoas disléxicas, até mesmo as inovações, como leis, livros e filmes, que trazem aí o mundo da dislexia de uma forma diferente, para que a gente possa compreender e ajudar as pessoas que têm não só a dislexia, como qualquer transtorno de aprendizagem. Gostaria de agradecer a companhia de vocês em mais um programa. Como sempre que eu digo que aqui nós juntos vamos aprender a como educar para transformar na nossa Web TV Cidade de Santo André. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima!